Prazer receber o Dr. Cláudio Basbaum. Tudo bem com o senhor? Prazer grande. Que elegância. Tudo bem de suspensório? Para encontrar você, eu tenho que tentar vir bonitão. Muito obrigada. Tá muito, olha, de suspensório. Tão chique suspensório, né? Ó. Eu uso há mais de 10 anos e não consigo usar mais cinto. Porque é mais confortável. Quem usa Muito. diz isso. É uma delícia. É, todo mundo conta. Prazer em te ver. O prazer é todo nosso e a gente vai falar de mioma uterino. Exato. Mioma uterino tem sintoma? Olha, mioma uterino não necessariamente dá sintoma. Aliás, eu quero até te cumprimentar e a produção, porque eu acho que essa questão de mioma, não é? Esse aparecimento desses nódulos, esses caroços, não é? Sobre um útero. Quer que eu ajude o senhor, Peralta? Aqui está. É isto aqui. Então, nós vamos ter isto. Cada caroço desse é um mioma. Então, isto pode surgir sem dar sintoma. É possível um útero ter essa quantidade de caroços? Aqui pode ter até pouco. É mesmo? Em geral, tem muito mais. Eu tenho o meu recorde de fazer um tratamento cirúrgico conservador foram 28 miomas e a mulher ainda teve um filho. Por que Meio tratamento mágico. conservador? Conservador, ou seja, eu não tirei o útero dela. Ah, Então, nosso trabalho, o que eu venho batalhando há mais de 20 anos, através da minha campanha Mulheres, Salvem Seus Úteros. Ótimo, doutor. O objetivo é exatamente oferecer às mulheres tratamentos que não necessariamente retirem esse órgão tão simbólico para a mulher. Na feminilidade, na sua sexualidade, socialmente. Quando você quebra um dente, você já se sente inibido. Uma mulher que arranca um órgão que tem tal simbolismo, ela pode ficar devastada emocionalmente e sexualmente. É pode. Mesmo, doutor? Então, tudo depende de como esta mulher vai ser preparada para ser submetida. Então, eu prefiro fazer tratamentos paulatinamente, que é assim que a medicina faz. Do mais simples para o mais complicado. Já que o senhor entrou nesse assunto de extrair útero, quando que é necessário, quando que é vital uma mulher extrair útero? Há condições que são absolutamente necessárias. Quais são? Por exemplo, um câncer de endométrio. É um câncer que desenvolve-se dentro do útero. Então, isto aqui, nós temos o útero, esta pera. Aqui dentro é a cavidade uterina e aqui, conforme aquele outro esquema que eu mostrei, um nódulo no meio, outro nódulo aqui, menor. Que se chamam miomas. Miomas, ou seja, mio é músculo, oma, tumor. Perfeito. O mioma é um tumor muscular benigno, e que se desenvolve numa loucura qualquer de células no meio da fibra muscular que uma decide multiplicar. Ela replica, ela clona e vai crescendo esta bolinha no meio do músculo uterino. Tá. Então, isto aqui, desculpe, a sua pergunta foi em relação a quando que é vital? Exatamente. Extrair. Agora, se a mulher tem um câncer dentro do útero, se a mulher tem um câncer no colo do útero, se ela tem um câncer de ovário, que fica dos lados, enfim, tem sua indicação. Tá. Quando tem um útero extremamente comprometido, ela aceita bem essa indicação, fazer muitas miomectomias, tirar muitos nódulos, em alguém que já tem plano familiar completado, ela está esclarecida, a gente está autorizado a fazer. Tá. Entendeu? Então, tem indicações precisas. Quando há tratamento clínico, quando o tratamento mini-invasivo, através de laparoscopia, de esteroscopia, de hormônio, de anticoagulantes, de anti-inflamatórios, não dá jeito, temos que conversar. Ótimo. E explicar. Tá. Você vai perder o útero, mas não vai perder a sua feminilidade. Perfeito. E é preciso ela saber disso. Tá. E é verdadeiro. E a mulher tem a palavra final, então. Porque tem médico que já indica, o senhor sabe disso, né? Sim. De cara, precisa extrair o útero. Não. Questione, converse e procure uma outra opinião. Segunda opinião que eu defendo há mais de 20 anos da minha campanha Mulheres Salvem Seus Úteros. Foi aí que eu criei
a Promatrix. Pro, o órgão matriz, útero. Perfeito. Não arranque sem segunda opinião. Maravilha. Vamos aos mitos e verdades, então, sobre mioma uterino. É mito ou verdade que miomas em crescimento podem se tornar tumores malignos? Em princípio, não. A incidência de um mioma virar um câncer, ou seja, um sarcoma, é uma incidência de menos de 1 por mais de 100 mil mulheres que tiraram o útero. Então, a possibilidade é raríssima. E você pode controlar através de métodos de imagem, se ele está ficando com alguma cara feia, através principalmente de ressonância com contraste. Perfeito. É mito ou verdade que níveis adequados de vitamina D reduzem o risco desse problema? Não está nenhuma comprovação. Existe um trabalho publicado há perto de 10 anos, um trabalho isolado, que eu conheço, em que fazia-se uma experiência com 1000 pacientes, no qual se calculava a quantidade de vitamina D. Isto não tem comprovação, não tem evidência médica nenhuma. E, portanto, a vitamina D virou coisa da moda. Precisamos ter muito cuidado com a vitamina D. Mas os níveis plasmáticos devem ser obedecidos. Perfeito. Mito. Mito. É mito ou verdade que mioma sempre precisa ser tratado e, na maioria dos casos, deve ser feita a cirurgia para a retirada do útero? Pelo amor de Deus. Então, veja bem. Mioma que precisa ser tratado é mioma sintomático. Sabe, muitas vezes eu sou consultado por uma pessoa que chega no consultório e diz: doutor, estou apavorada, eu fui numa consulta, apareceu um mioma. Puxa, vamos ver, né, o que está... E qual é, o que foi a opinião? Não, o médico já falou que eu preciso tirar o útero e isso é perigoso, isso pode virar câncer. Espera um pouquinho. Primeiramente, você está aqui, guarda esse papel. Eu não consulto o papel de cara. Primeiro eu quero saber como é que você está. Médico de verdade, hein, doutor? Eu tento ser. Médico de verdade. Só mais de 50 anos. Estou nessa brincadeira. Então, assim, o que é que a senhora sente? Quais são os seus sintomas? Ah, doutor, eu não tenho nada. Mas olha aqui, eu não quero ver esse papel. Depois eu vou ver o seu papel. A senhora não tem nada? Não. Tem dor? Que são sintomas dos miomas? Não. A senhora tem sangramento irregular? Não. A senhora está com 40 e tantos anos, a senhora tem filhos? Tenho 4 filhos em casa. A senhora pretende filho, está com infertilidade? Não. Então a senhora não tem dor, não tem sangramento, não tem fertilidade, não tem nada. Tirou um retrato desse útero, apareceu um caroço e o doutor vai tirar seu útero? Não é, doutor? Ah, pelo amor de Deus, se ele tirar eu vou ficar fria. Quer dizer, vai se criar um problema... Que não existe. Que não existe. Portanto, os miomas podem e devem ser tratados de forma paulatina, primeiro com remedinho se ela tem sintoma. Não, eu só tenho um pouco de cólica. Eu vou administrar e vou controlar 2 vezes por ano, pelo menos de 6 em 6 meses, com avaliação clínica e imagem, ultrassonografia e ressonância magnética. Se ele cresce, se ele começa a dar sintoma, eu já entro com outra medicação. Apareceu um mioma dentro do útero, pequeno. Eu vou tirar por videohisteroscopia se existe aqui, dentro do útero, isto é um útero, e se eu tenho isto aqui... Quero te ajudar, que às vezes bate o reflexo... Muito bem. Eu vou aqui, um caroço dentro do útero. Eu posso entrar com a óptica, com o sistema de ressecção, que é a histeroscopia, e eu vou fatiar... 3 milímetros, 3 milímetros, 3 milímetros, tiro esse caroço de dentro por via vaginal, isso leva 1 hora e pode ter alta no mesmo dia com anestesia que não precisa nem ser geral. De modo que tem técnicas de agressividade crescente. Perfeito. Vi várias amigas minhas nesse relato que o senhor Exatamente, e com isso a gente evita, eu posso avisar para essa... pacientes que estão vendo isso, 70% de mulheres que perdem seus úteros poderiam ser resolvidos por técnicas mini-invasivas. Portanto, não é assim, não tem que aceitar de cara porque o doutor disse. O doutor não é o Deus. Vai ouvir outros deuses. Todo médico quer mania de querer virar médico Deus.
É mito ou verdade que uma paciente pode ter de 1 até vários miomas no útero? A média é até uma paciente dificilmente tem um mioma isolado. Às vezes ela vai ter um mioma isolado grande, às vezes um pequenininho, mas a média vai até 5, 6. Quem tem mioma tem 5, 6. E você pode, como eu já mencionei, operei uma paciente que tinha um útero na altura de uma gravidez de 7 meses, com 28 miomas. Eu embolizei, que é uma técnica para murchar e secar, através de desvascularizar com um produto que vai entupindo os vasos. Os miomas deram uma bela encolhida, eu abri e fui tirando mioma por mioma, mioma por Quanto mioma. tempo demorou esse procedimento? Nesse caso específico, que eram 28. Eram 28. Os miomas, eles encolhem no período, eles vão morrendo e calcificando, degenerando no sentido positivo, vão envelhecendo e virando como bucha. Não é mais aquele músculo duro. E aquilo a gente tira. Até 6 meses ele evolui cerca de 60%, 70% dos miomas. Isso nesse caso absurdo. Mas a embolização, que é, me permito, Sim, uma técnica. Isto aqui. Aqui está entrando um catéter, 2 milímetros na virilha. Tá. Entra uma agulha, joga-se esse produto que são umas bolinhas acrílicas, entra nas artérias do útero e aqui está o fibroide ou mioma. Entupimos os vasos e isto vai encolher. Isso em todos os miomas? Todos, os pequenininhos, Todos. É difuso. Eu não tenho objetivo. O objetivo é, no momento que eu faço esta embolização, mesmo os pequenininhos que tinham o sonho de virar miomão, não vão mais virar. Não vão virar, não vão. Eles morrem todos. Tá. Então essa é a técnica de embolização de mioma. Então, o paciente pode ter de 1 a vários, em geral, dificilmente é apenas 1. Tá. É mito ou verdade que muitos miomas que aparecem durante a gravidez tendem a encolher ou desaparecer após o parto? Desaparecer seria meio mágico, né? Porque durante a gravidez, aquele miominha que quase não aparecia, uma bolinha pequena, do tamanho de um feijão, do tamanho de um limão, com esse encharcamento hormonal dos hormônios da gravidez, estrógeno, progesterona, aquele mioma pode crescer e cresce. Em geral, os miomas crescem, né? Eles podem não atrapalhar a gravidez se não estiver deformando para dentro. Tá. Então, o mioma aqui fora, ele vai crescer, onde o mioma na parede, onde tem espaço. E quando acaba a gravidez, o que vai acontecer? Por isso que eu não indico tirar mioma numa cesárea da hora. Porque eles estão grandes, muito cheio de circulação, risco de grande sangramento. Espera, os miomas vão voltar praticamente ao tamanho que eles tinham. Após o parto. Após o parto, vai demorar quanto tempo? 3, 4, 5, os tais 6 meses da embolização. Essa mulherada com 3 a 4 meses, os miomas encolheram, não porque eles encolheram, eles voltaram ao tamanho que era antes da gravidez. Portanto, é uma verdade, eles vão encolher. Desaparecer não desaparece, porque não é mágica. Ele vai ficar pequenininho e assintomático, espero. Tá bom. Temos perguntas do pessoal de casa, peço que o senhor me espere um minutinho. Perguntas do pessoal de casa sobre mioma uterino. Primeira pergunta enviada pela Liliane. O mioma interfere de alguma forma no desejo sexual da mulher e no ganho ou perda de peso? Minha querida Liliane, depois daquilo que nós explicamos, eu acredito que a sua pergunta está esclarecida. É uma bolinha o mioma, é uma bolinha muscular que está só no útero. O desejo sexual está naquilo que é a libido, que vem do emocional, que vem do seu cérebro, não é? Que vem de pontos erógenos que excitam e estimulam. De modo que nada a ver no desejo sexual. Talvez muitas mulheres, sim, que tirem os seus úteros, elas fazem culturalmente, dependendo da sua formação, projetam neste órgão a sua sexualidade. Está errado.
é cultural e é simbólico da feminilidade. Aí eu diria, sim, tirar o útero pode mexer com sua cabeça. Agora, ganho de peso, perda de peso, nada a ver. Tá. Nada a ver. O mioma é um carocinho muscular. Tá. Que, digo até o mais, Diga. mulheres acima dos 40 anos, praticamente mais de 50% vão começar a apresentar pequenos miomas nos seus úteros sem sintoma. Então, é esperado que eles apareçam? Começa a aparecer, sobretudo se tem na família também, mais frequente, sobretudo nas mulheres negras, que têm de 3 a 6 vezes mais miomas, mais agressivos e mais volumosos. Então, tudo isso tem interferência. Você que vai entrando na pré-menopausa, naquela fase perimenopausal, pré-fim de menstruação, vai ver que aparece aqui e ali mioma e que não dá sintoma. Entendeu? Então, não se preocupe, não vai mexer com você, não. Tá. A próxima pergunta é enviada pela Ieda. No mês passado, eu tive uma grande perda sanguínea fora do meu período menstrual por causa de 2 miomas no meu útero. O que deve ser feito de imediato quando isso acontece? Posso ficar com alguma deficiência de nutrientes por causa dessa hemorragia? Veja bem, Ieda, se você já sabe que tem 2 miomas, é importante você esclarecer junto ao seu médico se esses miomas estão dentro do útero, se eles estão para fora, porque não é porque tem o mioma, dependendo da localização, ele vai dar sangramento ou não. Tá. Não é? Então, se você sangrou, se você teve uma grande perda sanguínea, neste momento eu recomendo, se é grande, passa num pronto-socorro, procure o seu ginecologista e eles vão medicar clinicamente através de certas substâncias que vão diminuir, sim, o sangramento ali... daquele momento. Tá. Né? São medicamentos anti-inflamatórios que ajudam na coagulação, muito bem. Então, de imediato é isso que você tem que fazer, tratar a crise. E aí, se pode ficar com alguma deficiência, é claro, qualquer pessoa que tiver sangramento, qualquer pessoa que menstrue muito abundante, se você vai fazer um hemograma, você vai ver que o ferro caiu, a anemia está presente, a pessoa fica fraquinha, fica pálida, não sabe por que não produz, na ginástica fica cansada, então fique atenta. Todo sangramento abundante menstrual, sobretudo durante muito tempo, e se você tiver mioma, vai atrás do tratamento para não ficar comprometida. Muitas vezes eu sou obrigado a adiar uma cirurgia porque a mulher está tão anêmica que eu não consigo. E outras eu preciso fazer transfusão para dar condições para ela ser operada. Não deixem chegar a este ponto. Tá. Mais uma pergunta enviada pela Fabiana. DIU hormonal ajuda a parar o crescimento de um mioma? Olha, DIU hormonal, esse é um endoceptivo, vamos chamar que seja um DIU, dispositivo intrauterino, ele tem um progestogênio dentro dele, de uma capsulinha que vai liberando durante 5 anos. Dependendo de cada caso, se ela tem um mioma dentro do útero, na cavidade uterina, nem pode pôr. Ah, é? Não pode pôr, porque ele é um corpo estranho que está sendo colocado dentro de um útero que já tem um corpo estranho, que é o mioma. Não vai ser bem aceito. Não, vai expulsar, ou vai ficar deformado com a ponta para cima. Pode até perfurar o útero. Nossa, doutor. Dificuldade de colocação também, expulsão do dispositivo. Então, eu não gosto, não indico a DIU hormonal para atrapalhar crescimento de mioma. Se eu tiver que dar progestogênio que tem aqui dentro, eu dou por via oral, ou adesivo, ou creme gel. Só isso. Tá. Prefiro não. Tá. Mais uma pergunta. Vanessa. Comecei a tomar pílula perto do dia em que descobri que tenho mioma no útero há quase 1 ano. Recentemente, fiz ultrassonografia que mostrou que o mioma cresceu. O anticoncepcional pode ter causado esse aumento? Sim, sem dúvida. O anticoncepcional pode, porque o que faz crescer mioma são basicamente 2 coisas. O quê? Estrogênio, principalmente, às vezes até progestogênio pode fazer isto, né? E vascularização. Ou seja, um mioma que recebe muito sangue é uma planta que tem muita raiz. Vai receber muita irrigação e ele diz, oba, vou crescer.
E se tem estrógeno que multiplica as células, então é um prato cheio, não é verdade? Então, aqui, dependendo do anticoncepcional, sobretudo aqueles que têm os combinados, associação estrógeno-progestogênio, vai fazer mioma crescer. Tá. Os contraceptivos com estrogênio são contraindicados nas mulheres com mioma. Perfeito. Mais uma pergunta. Elizabeth, há mudanças na alimentação ou no estilo de vida que ajudam em relação ao mioma? Olha, boa alimentação e estilo de vida, sem dúvida, ajuda a gente a se sentir bem e estar bem consigo mesmo e com o mundo. Mas, na verdade, em relação ao mioma, eu diria assim, por exemplo, estilo de vida. Uma mulher que chegou no meu consultório, o mioma estava crescendo, ela estava na menopausa. Eu digo, você toma algum remédio? Não, não tomo. Eu disse, você usa alguma coisa? Ela lembrou, olha, doutor, eu só passo creme. O médico tinha dado um creme cosmético que tinha estrogênio. Ela estava com estrógeno lá em cima, teve sangramento depois de 60 anos e o mioma crescendo. Então, era o estilo de vida comprometendo. De modo que, boa qualidade, não vai comer hormônio, evita carnes. Hoje, difícil você evitar frango, carne de gado, etc., porque são alimentados com muitos hormônios. Mas, grosso modo, o mioma não vai ter tanta intenção. Você não vai viver comendo alface para diminuir o seu mioma. Bom senso, né, doutor? É o bom senso. E o bom relacionamento com o médico? Fundamental. Mas e como falta, não, doutor? Falta. Porque tem gente, o que o senhor falou no começo da nossa conversa, olha o papel e não olha para a cara da gente. Exatamente. Então, no meu entendimento é o seguinte, um recado para saber, 500 mulheres brasileiras perdem o útero por dia. Estatisticamente, cada mulher brasileira perde um útero a cada 2 minutos. Mas é muita coisa. E 50% desses úteros são perdidos por causa de miomas. Tratem primeiro por métodos mais conservadores, mais modernos, para que não comprometa de uma forma devastadora, muitas vezes, aquelas que não querem mais filhos, mas que têm muito medo de que a retirada do útero comprometa a sua qualidade de vida. Dr. Cláudio Basbaum é médico, ginecologista e obstetra. Site do Dr. Cláudio, claudiobasbaum.com.br. Basbaum com M de Maria no final, basbaum.com.br. Telefone do Dr. Cláudio, 11 3045 1442. 3045 1442. Instagram, @dr.basbaum. DR de doutor. dr.basbaum. E tudo minúsculo. Tudo minúsculo. Tem muito material lá no Instagram. Satisfação gigantesca recebê-lo aqui sempre, viu? Prazer muito grande estar contigo. Muito obrigada, viu? E tem um final de ano lindíssimo. Você merece o teu programa também. Muito obrigada para o senhor, igualmente para toda a sua família. Fica com Deus. Até o ano que vem. Muito obrigada.